Você vai ouvir uma mensagem de vida gravada no estúdio Torre Forte, uma produção da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Deus tem uma revelação para você. Abra o seu coração. Eu cumprimento a todos com a paz que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje viemos falar sobre as duas ordenanças deixadas pelo Senhor aqui para a sua igreja. A primeira ordenança fala sobre o batismo nas águas. Esse assunto foi discriminado, esse assunto foi comentado no vídeo anterior, então não vamos fazer nenhuma referência aqui, mas vamos falar sobre a segunda ordenança, que é a Santa Ceia do Senhor. A palavra que nos dá respaldo para esse assunto está no livro de São Mateus, no capítulo 26, nos versículos 26 até o 28, dizendo assim: Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. A base principal da nossa ministração hoje é essa que nós lemos, mas tem outras passagens também que vamos citar, que pode te levar a um conhecimento maior ou melhor sobre esse segundo sacramento, ou essa segunda ordenança deixada por Deus. O meu conselho é que você atenda a esses dois mandamentos, essas duas ordenanças, para que você seja salvo, você fique seguro daquilo que Deus ofereceu. Porque não basta você ter somente fé, mas você deve praticá-la. O batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor. Então hoje vamos falar desta ordenança que foi uma aliança que Deus fez com o sangue, no sangue de Jesus. Uma aliança eterna e não haverá uma outra aliança. Mas essa é a aliança que levou Jesus Cristo a ser o sumo sacerdote eterno. No livro de São João, no capítulo 6, versículo 54, diz assim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E eu o ressuscitarei no último dia. Para que você tenha a ressurreição garantida, você deve praticar e tomar Santa Ceia na sua igreja, ou na igreja onde você estiver congregando ou estiver de passagem. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, também diz: examine-se, pois, o homem, e a si mesmo, sua consciência, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Assim coma desse pão e beba desse cálice, as duas coisas. Se você estiver numa igreja onde oferece somente um dos elementos, você não está praticando a palavra do Senhor, o ensinamento do Senhor, a doutrina de Deus. Você deve tomar dos dois elementos, o pão e também o vinho, ou o suco da videira, simbolizado no sangue de Jesus. Amém? No dia de Santa Ceia, nós lembramos da morte de Jesus. Lembramos do sacrifício de Jesus, o maior sacrifício, o sacrifício perfeito, o sacrifício eterno. Não devemos lembrar com tristeza. A Santa Ceia é uma festa, não fúnebre, mas uma festa lembrando da nossa redenção, lembrando da nossa liberdade. A aliança no sangue é uma aliança mais nobre. Nós vemos na palavra do Senhor muitas alianças feitas, talvez 9 alianças, podemos citar,
Uma delas, a que é mais conhecida, foi a aliança que Deus fez com Noé. A aliança que Deus fez com Noé está escrito no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 11 até 13. Ele diz assim: essa aliança, ela está dizendo que o mundo não acabará mais em água, em dilúvio. E para que haja um sinal, para que o povo se lembre desta aliança, eu vou deixar um arco nas nuvens. Quando vocês virem, observar o arco-íris nas nuvens, então vocês lembrarão que a terra, os seres humanos não vão mais sucumbir através de águas. Da mesma forma, a Santa Ceia do Senhor também é uma aliança que Deus fez e também deixou sinais, para que lembremos então desta aliança. Os dois sinais que nós vemos na Santa Ceia são os dois elementos, são o pão e o vinho. São sinais que ficou para lembrarmos desse sacrifício perfeito que tira o pecado do mundo. A Santa Ceia, ela substitui a Páscoa. Jesus participou da Páscoa dias antes da sua morte, na cruz do Calvário. Ele substitui pela Santa Ceia. Jesus participou da Páscoa, mas ele disse que daqui para frente, então vocês façam isso lembrando do meu sacrifício. Nós cristãos não devemos mais comemorar a Páscoa. Se bem que você pode comemorar, mas não como uma sombra daquilo que viria depois. A Páscoa, ela foi instituída por Deus lá no livro de lá no livro de Êxodo, capítulo 12, você observa a instituição da Páscoa. O que foi a instituição da Páscoa? Deus pediu que o povo dele, escravizado no Egito, sacrificasse um animal, um cordeiro, um cabrito, comesse a sua carne assada e passasse seu sangue nas vergas das portas. Nas vergas das portas. Aquele sangue era o sinal de que naquela casa haveria salvação, proteção. Um espírito de morte, um espírito destruidor passaria naquela noite. Mas, ao observar as casas que tinham aquele sinal, o sangue daquele animal, o sangue do cordeiro, então esse destruidor passaria por cima da casa. E esse passar é que daí veio a palavra Páscoa, passar por cima. Quando você toma a Santa Ceia hoje, você também está passando o sangue do cordeiro no seu coração, nas portas e nas vergas do seu coração. O espírito de morte, ele vai passar por cima. Lá no Egito, todas as casas dos egípcios, na nação inteira, que não tinham o sangue daquele animal sacrificado, representando Jesus, então o espírito de morte passou por aquela casa, matando todos os filhos primogênitos, os primogênitos dos homens e também dos animais. Naquele dia, todo o país egípcio tinha um cheiro de carne assada. Aquele cheiro, ele simbolizava a nossa liberdade está próxima. Hoje também, quando você comemora a Santa Ceia, você também deve sentir o cheiro da sua liberdade que está próxima. Jesus, na sua segunda vinda, ele vai levar a sua igreja, aqueles que estão marcados com seu sangue. Por isso que ele diz que aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Então é meu conselho obedecer essa palavra e praticar essa palavra na igreja onde você estiver. Se a sua igreja não oferece os dois elementos, você não está tomando a Santa Ceia instituída por Jesus. Por que pão e vinho?
Por que nós usamos o pão e o vinho, que foi descrito na palavra do Senhor em diversas passagens? O pão e o vinho, eles são elementos que todos os tempos, em todas as nações e todos os povos conheceram esses dois elementos, o pão e o vinho. Ele é conhecido em todas as épocas. Por esse motivo e também pelo seguinte motivo: o processo para chegar até o pão, ele fala do sacrifício de Jesus. Porque para se fazer um pão, precisa-se pegar o trigo, moê-lo, assim como foi feito com Jesus. Ele foi moído pelos nossos pecados, nossas iniquidades. E esse pão, ele é um pão judaico. Jesus é judeu. O pão judaico é feito somente com a farinha, com a cevada e misturado com azeite. Esse é o pão. O pão significa Jesus Cristo, porque ele disse: eu sou o pão da vida. E o azeite significa o Espírito Santo, aquele que está com Jesus para encaminhar a igreja, a vestir a igreja com vestes nupciais para o encontro com Jesus. Este é o motivo porque na Bíblia, na Sagrada Escritura, foi colocado esse elemento. Outro elemento é o vinho. O processo para chegar até o vinho, ou suco da videira, também fala do sacrifício de Jesus. Porque se toma a uva, pisa-se na uva, até que tudo que tem de suco dentro da uva seja exprimido. Jesus também foi pisado, foi exprimido, tudo que tinha dentro dele, todo o sangue foi derramado. Então o processo para chegar até o vinho fala desse sacrifício de Jesus. Se não tiver esses dois elementos, é possível fazer uma festa da Santa Ceia? Sim, é possível. Se você estiver, por exemplo, num deserto, onde você não tem disponibilizado esses elementos, o pão e o vinho, você pode também angariar outros elementos também. Por exemplo, se você tiver no deserto um coqueiro, com um coco você pode também ali ministrar uma Santa Ceia. Porque ali você tem algo para comer, significando a carne de Jesus, e também algo para beber, simbolizando também o sangue de Jesus. E dessa forma, então, de maneira nenhuma, alguém vai ficar sem a participação da Santa Ceia do Senhor. Porque ele diz: fazei isto até que eu venha. Depois que Jesus voltar, então não haverá mais nenhuma necessidade de praticarmos aqui na terra a Santa Ceia, porque estaremos com ele. A Páscoa, ela é uma sombra. Aqueles animais que foram sacrificados eram uma sombra de Cristo. É uma sombra daquilo que viria depois. Você ouviu uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte, produzida pela Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Guarde esta palavra em seu coração. Outras mensagens edificantes pelo site www.ieqjardimcarmem.com.br.